Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Hoje, nessa noite de hoje, do dia 2 de maio de 2023, são exatamente 23 horas e 27 minutos. Olha só o que está escrito aqui. No livro de Jeremias, capítulo 13, está escrito assim: o cativeiro é representado por um cinto de linho. Diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma esse cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, levanta-te, vai ao rio Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, toma dali o cinto que te ordenei, que o escondesse ali. E fui ao rio Eufrates, cavei e tomei o cinto no lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras e caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Olha só, meu amigo e minha amiga, o povo de Israel sempre foi um povo rebelde, sempre foi um povo soberbo, um povo egoísta, que fazia de tudo para deixar Deus irado, para deixar Deus revoltado pelas coisas que eles faziam, pelos caminhos que eles andavam, pelas coisas que eles praticavam. E vieram os inimigos e os levaram cativo, meu amigo. Levaram para o cativeiro. Não era o desejo de Deus que eles viessem ser cativos do mal, mas a arrogância deles, a desobediência deles, a soberba, levou eles a cair nesse laço. Então Deus falou para Jeremias: compra um cinto de linho e coloca ele sobre os teus lombos. Passado uns tempo depois, Deus falou: pega esse cinto de linho, vai ao grande rio Eufrates e coloca esse cinto entre as pedras. Passado algum outro tempo, ele mandou Jeremias pegar o cinto. E quando Jeremias foi buscar o cinto, meu amigo,
o cinto estava podre, apodrecido. Então Deus falou: assim como esse cinto apodreceu, assim eu farei apodrecer a soberba do povo de Judá e do povo de Israel. Veja só como Deus trata quando a pessoa se rebela contra Ele. Se tem uma coisa que Deus detesta, meu amigo, chama-se rebelião, rebeldia. Ele diz assim: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses alheios para servi-los, e inclinam-se diante deles, será tal como este cinto, para nada presta. Porque como o cinto que está pegado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. E ele diz: portanto, dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, porventura, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dizes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém, e lhes farei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Executai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza em escuridão. Se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Veja, meu amigo, que quando o ser humano ele desobedece a Deus, ele é levado cativo pelo mal, ele se torna escravo do mal. E Deus, está escrito que Deus chora, porque esse não era o desejo de Deus. Deus nos deu um livre-arbítrio, meu amigo, e por isso as pessoas se aproveitam, ao invés de se renderem a Ele, de obedecer a sua palavra, as pessoas insistem em viver no pecado, em viver no erro, em viver na idolatria, e com isso a ira de Deus se acende e o povo sofre, não porque Deus queira que eles sofram,
mas por causa de suas escolhas. E diz mais: portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no teu nome, sem que eu o tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os suspeitem, que os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida e de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos, a espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas sacerdotes percorrem uma terra que não o conhecem. Porventura, já de todo rejeitastes a Judá, ou repugna a tua alma a Sião, porque nos feriste de tal modo que não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis que aqui a turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa iniquidade, nossa impiedade, a nossa maldade, e os nossos pais, porque pecamos contra Ti. Não nos rejeites por amor do Teu nome, não demores o trono da Tua glória. Lembra e não anules a Tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover, ou pode o céu dar chuva? Não és Tu, o Senhor nosso Deus? Portanto, em Ti esperamos, pois Tu fazes todas estas coisas. Então veja só, meu amigo e minha amiga, o desejo de Deus é que nós venhamos ter o melhor. Se nós nos convertermos a Ele, se nós nos entregarmos a Ele, se nós obedecer a Sua palavra, se nós fazer o que agrada a Ele, então tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Se você está em um cativeiro, se você caiu na mão dos inimigos, o desejo de Deus é arrancar você das garras dos seus inimigos e te levar para a presença dEle e te dar uma nova vida, meu amigo. Mas para isso, você que está decidido, decidida a mudar de direção, a fazer a vontade dEle. De caso contrário, é impossível Deus fazer a vontade dEle na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.